Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 5 de setembro de 2016, às 14 horas. Inicialmente, eu gostaria de fazer dois registros. A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, nas pessoas dos professores Carlos Henrique Borlido Haddad, juiz federal, e a professora Lívia Mendes Moreira Miralha, que são os coordenadores da clínica e que, nesta última sexta-feira, dia 2 de setembro, realizaram uma audiência pública com a presença de várias autoridades, o senador Paim, vários deputados federais e uma presença, mais de 500 pessoas no auditório da UFMG. Então, gostaria de fazer esse registro aqui de louvor pela iniciativa. Gostaria também de fazer um registro ao Centro Universitário UNA, na pessoa da sua vice-reitora, doutora Carolina Marra Simões Coelho, pela inauguração, nesse último dia, deixa eu ver, acho que foi 24 de setembro, 24 de agosto, a inauguração do Circuito de Práticas e Estudos em Direito, mais moderno conjunto de ambientes acadêmicos concebidos especialmente para aplicação de metodologias ativas do ensino jurídico. As duas, os colegas, se tem algum outro registro a ser feito. Eu só aderir às manifestações, especialmente em relação à clínica de trabalho escravo. Eu até tinha interesse de comparecer a essa atividade lá e como ex-integrante da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo do Tribunal, pude constatar a seriedade e o brilhantismo do trabalho profissionais que Vossa Excelência citou, mas, infelizmente, em razão da minha atual incumbência na Comissão de Informática, passei a sexta-feira... Semi-escravo, Vossa Excelência, na CETIC. Todo fim de semana tem esse reunião. Não pude ir, mas eu gostaria de aderir e não só enaltecer o trabalho, mas como referendar as palavras de Vossa Excelência pela qualidade, significância, relevância e valor ético e até mesmo jurídico do trabalho que é desenvolvido, né, de assistência que se dá a essas pessoas. É um trabalho que o novo juiz federal trouxe, da sua experiência, até internacional, e com a professora eu tenho desenvolvido num momento que a gente acha até de certa extrema necessidade, né? Porque quando eu estive à frente dessa comissão eu pude ver uma coisa que parece que a gente está distante, né, lá dos idos da escravidão, mas que hoje ela é muito mais silenciosa e até mais, talvez, prejudicial, mais desumana do que foi aqueles tempos passados. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante mesmo. Então, é só aderir e agregar, se possível, algumas considerações sobre o trabalho da clínica. Né? De fato, essa questão, tive até a oportunidade de estar presente e fiz até uma sugestão. Porque nós estamos num momento agora muito difícil para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo, porque o Congresso tem uma proposta de regulamentação, ou seja, do trabalho escravo, mas no sentido de retroceder o grande avanço que houve no atual tipo penal, no artigo 149 do Código Penal, que elenca como também trabalho escravo, análogo a escravo, a jornada exaustiva e as condições degradantes. Então, existe
um projeto de lei tramitando no Congresso para excluir do tipo penal esses dois núcleos do tipo penal, de forma que vai esvaziar completamente. Porque hoje se fala em trabalho escravo contemporâneo, ou seja, já não se cogita mais de grilhões do século XVIII, né? Hoje o trabalho não é aquele trabalho, ainda em algumas condições, alguns casos tem dificuldade para locomoção, etc. Nós não estamos falando aqui do trabalho escravo do século XVIII, né, do século XIX. Nós estamos falando do trabalho escravo do século XXI. Então, se for à frente essa iniciativa que tramita no Congresso, vai ser um retrocesso social imenso. Esse novo tipo penal, na legislação brasileira, ele é consagrado internacionalmente. O Brasil passou a ser uma marca importante do combate a partir dessa nova legislação. E isso tem reflexos de toda a ordem, inclusive para as nossas, um reflexo nos empreendimentos. Por exemplo, os Estados Unidos estão embargando a indústria têxtil brasileira, sob a alegação de que há trabalho escravo aqui na indústria têxtil brasileira, e a indústria têxtil brasileira não está podendo exportar para os Estados Unidos com essa acusação. Então, se vai à frente uma iniciativa, nós estamos aqui com um risco muito grande de ter todas as nossas exportações, né, sujeitas a embargos e bloqueios internacionais, aí sim, com um fato bem marcante, né, no sentido do retrocesso. Então, é muito importante essa luta, inclusive para o próprio desenvolvimento da indústria nacional. Então, um outro registro que eu queria fazer. Bom, acho que só isso. Também só para ajudar. Eu submeto. Pois não. Com a adesão do Ministério Público. E também da OAB, da OAB. reiterando, inclusive, as palavras de Vossa Excelência, no que diz o Brasil já foi um dos últimos países a extinguir a escravidão, e um retrocesso legislativo nos envergonharia mais uma vez. Então, gostaria de aderir nos termos das palavras de Vossa Excelência. Tá certo. Feito o registro. Muito obrigado. Presidente, só para, antes de iniciar a pauta, para a parte, às vezes, presente não ficar aguardando, eu queria pedir a retirada de pauta do processo, é um PJE 10.846/72/2016, 5030110, é um sumaríssimo, recorrente Magalhães e Viana Sociedade de Advogados e Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de Minas Gerais. E a parte ex-adversa, a senhora Andressa Thaís de Souza. Eu quero adotar um procedimento anterior à entrada em pauta, ele me escapuliu. Eu gostaria de retirar, e assim que eu superar Então, essas vista partes que estão eu quero presentes abrir, aí, os advogados, então está retirado de pauta esse processo, tá? Que envolve o Sindicato dos Veterinários. já antecipando, um pedido de assistência da Ordem dos Advogados, seguindo o rito do novo CPC, eu quero dar ciência à parte contrária para que possa se pronunciar a respeito e depois me manifestar sobre a assistência e o prosseguimento regular, para evitar qualquer tipo de nulidade processual. Pois não, então está retirado de pauta o processo, em epígrafe. Então, vamos observar agora a ordem regimental. Eu submeto submeto a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero aprovada. Então, vamos dar início à sessão, observada a ordem regimental. E nós vamos dar preferência, além das preferências regimentais, ao Dr. Carlos Roberto Barbosa, que está aqui apenas nos processos em que ele está vinculado.
Mas vamos dar preferência primeiro... Primeiro tem o advogado de fora, a pauta de PJ é Dr. Vicente. É o 10067, 2015, recorrente Cleide Betânia Ramos Ferreira, Sara Ramos Ferreira, Maria Luísa Alves Ferreira, Transportes Grit Limitada e Federação Brasileira de Bancos. Recorridos os mesmos, inscrito para sustentação o Dr. Paulo Roberto Pereira pela reclamada. Participam o Dr. Emerson, segundo votante, e Dr. Zé Eduardo, terceiro votante. Ele já está pregoando. Com a palavra, o relator. Conheço os recursos ordinários interpostos, no mérito, nego-lhes provimento. Inscrito para sustentação oral, Dr. Paulo Roberto Pereira, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, com maior respeito ao voto do excelentíssimo desembargador relator, o que gostaria de falar da tribuna é que a empresa recorrente não possui nenhuma culpa no acidente que ocorreu. Ou seja, trata-se de um acidente de trânsito incontroverso que a culpa é de terceiro. O autor conduzia uma caminhonete Fiat pela sua pista de rolamento, em velocidade compatível, e quando foi atingido por um terceiro. A empresa ela não teve nenhuma participação. Além disso, incontroverso nos autos, que a empresa ela possuía um seguro de vida, ela deu toda a assistência à família da vítima, ela fez o traslado do corpo, pagou o acerto rescisório, ela fez tudo o que ela deveria, seria o procedimento comum. Além disso, ajudou, deu todo o atendimento para que a esposa do falecido conseguisse do órgão previdenciário a assistência. Isso foi feito, está incontroverso. Ela conseguiu receber o auxílio, está recebendo, de um valor, praticamente é uma média, R$ 1.200. O valor do autor no último mês foi R$ 1.000 de salário. Então, ela já recebe, vamos dizer assim, uma remuneração, um benefício, que atinge o montante que o seu marido recebia quando estava vivo, trabalhava. Além disso, a fixação aqui, ela entende que deve fazer uma readequação dos valores, se mantida a decisão pela teoria do risco da empresa, embora ela não tenha participação nenhuma, ela agiu corretamente em todos os aspectos. Foi fixado aqui R$ 50 mil de dano moral à esposa e a cada suas filhas, ou seja, R$ 150 mil. Além disso, foi fixada uma pensão até 75 anos de idade, que isso vai fazer com que, com o maior respeito, ela tenha uma renda hoje superior, muito superior, quase o dobro do que tinha a família quando o seu marido trabalhava. Então, o que se pretende aqui é que seja, no mínimo, reformada a decisão para que seja readequado esses valores, haja vista que ultrapassa com o maior respeito, a razoabilidade, em face da empresa não ter nenhuma participação. Se ela tivesse qualquer culpa, ou qualquer agido irregularmente em algum ato, aí sim eu acredito que teria até uma punição por caráter pedagógico. Mas que não é o caso dos autos. A própria autora admite que a empresa ela cumpriu integralmente com suas obrigações, inclusive com seguro de vida, etc., e previdência e tal. E é uma empresa de porte médio, uma empresa que hoje ela emprega mais de 500 empregados, e que se mantida essa decisão, ela ultrapassa R$ 1 milhão. O capital social da empresa hoje é de 1.210.000, então praticamente ultrapassa aí 50% a 70% do capital social da empresa, o que pode prejudicar, inclusive, o andamento da empresa e a manutenção desses empregados. Então, está se definindo, protegendo com o maior respeito um empregado, um acidente do trabalho, mas que não teve culpa, em detrimento de mais de 500 empregados. Então, o que se pretende é que seja revisto com uma cautela para que seja readequados os valores para algum valor razoável que não prejudique o andamento da empresa. Muito obrigado. O relator deseja prestar algum esclarecimento, agregar alguma... Sim, a questão foi bem colocada dos procurador da tribuna. Ela envolve um acidente de carro no qual foi vitimado o Sebastião
pai das autoras da ação que requerem uma indenização decorrente do falecimento de seu pai e do fato de estarem a desabrigo a partir dessa ocorrência. E o juiz de primeiro grau fixou o entendimento no sentido de reconhecer que foi um típico acidente de trabalho e, em decorrência disso, estabeleceu o nexo de causalidade, tendo em vista a responsabilidade pela manutenção da integridade física do empregado, que compete, diante dos riscos ao qual o empregado é exposto, ao empregador e não ao próprio empregado. Em razão disso, eu entendo que foi razoável aquilo que foi colocado na decisão de primeiro grau, resolvendo mantê-la, inclusive com relação às indenizações que foram fixadas, que não estão destoando daquilo que eu entendo que é o razoável. Então, nesse aspecto, eu entendo que há responsabilidade, sim, porque a empresa é dela o risco da atividade econômica, o empregado estava a serviço da empresa, em um veículo da empresa, e foi acometido de um acidente por fato terceiro. Esse fato terceiro, evidentemente, gera para a empresa a possibilidade de uma ação regressiva contra aquele que é o causador do dano. Mas, de forma alguma, o empregado ou seus familiares que restaram poderiam ser penalizados mais do que já foram pelo evento danoso. Por esses termos, eu mantenho a decisão nos termos em que foi preferida. Desembargador Emerson. Senhor presidente, bem esclarecido pelo relator, eu peço vênia e acompanho o voto proposto. O terceiro votante, eu peço vênia também, não obstante a brilhante sustentação oral, eu estou acompanhando integralmente o relator. Obrigado. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo processo é da sessão de adiados do Dr. Carlos. É o 11881/2014, recorrente Cláudio Cardoso de Aguiar e recorrido Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A. Ele é adiado da sessão anterior, da sessão do dia 8. Não, PJE. PJE, um que está na sessão de um só. De um só, doutor Carlos. Adiado, doutor Carlos Roberto Barbosa. Já foi feita sustentação oral? As duas partes já fizeram. Eu pedi vista nesse processo. O processo é Cláudio Cardoso de Aguiar, Domingos Costa Indústrias Alimentícias. Ana Massas Vilma, né? Isso. Exatamente. Eu peço, já foi proferido o voto do eminente relator, eu pedi vista, eu tenho uma divergência no processo, eu, analisados os autos, considero que, de fato, nos primeiros 5 meses trabalhados, o falecido não era empregado da ré, uma vez que trabalhava em sociedade com seu irmão. Após esse período, porém, entendo que houve sim verdadeiro contrato de trabalho entre as partes. Isso porque o falecido trabalhava em caminhão com plotagem da reclamada. Tinha que seguir rotas pré-determinadas pela ré e não podia recusar fretes, sob pena de sofrer punição. Não há, pois, uma verdadeira autonomia do reclamante, sendo a imposição ao reclamante das despesas com combustível, manutenção do veículo e contratação de ajudantes, mera tentativa de fraude à legislação trabalhista. Por conseguinte, a meu ver, há um claro vínculo de emprego após o 5º mês da prestação de serviço. Eu reconheço o vínculo e determino o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais das questões de mérito. Então, é o meu voto. A doutora Maria Cecília. Só relembrar aqui um minutinho, só, por favor. Vista em mesa, senhor presidente. Tá vai certo. chamando outro que eu Então, vou dar uma vai, olhada. vista em mesa e continuamos prosseguindo. Agora,
continuar com a preferência do Dr. Carlos, PJE da sessão Dr. Carlos. A outra sessão. Sessão Dr. Carlos. Não tem nenhum advogado presente. Tem divergência? Tem os 6, tem divergência. Bom, então vamos ver de votos dos advogados, na preferência dos advogados. No processo físico, tem algum advogado inscrito do Dr. Carlos Roberto Barbosa? Tem, já está apregoado. É o 17 da pauta. De processo físico. 2166, 2014, procedência 37ª Vara de Belo Horizonte, recorrente Elisandra Civalci Costa e Hospital Socorro. Dr. Carlos é o relator, Dr. Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília é a terceira votante. Inscrita é a doutora Daniela Boechat pelo segundo recorrente. É o 17 da pauta. Com a palavra o relator. Presidente, a ilustre advogada é da parte demandada, né? Sim. Eu não estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada por intempestivo, bem como de seu recurso adesivo por preclusão consumativa. Estou conhecendo o recurso do reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação da réa-multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Feriados trabalhados e não compensados, segundo controles de presença, em dobro, mais reflexos em aviso, férias com texto, 13º e FGTS mais 40%, autorizada a dedução de valores quitados a idêntico título. E multa no valor de R$200, fixada na decisão de folha 86/7. Estou declarando para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que tem natureza salarial, feriados em dobro, e seus reflexos em aviso e 13º salário, elevando o valor da condenação para 40 mil e de custas para 800, encargo da reclamada, que fica desde já intimada ao pagamento nos termos da súmula 25.3 do TST. Inscrita para sustentação oral, a doutora Daniela Boechat Siqueira Dantas, a quem concedo a palavra. Boa tarde a todos. Quanto à intempestividade, o recurso foi interposto durante o período em que foi vigente, o tribunal concedeu um dia a mais aos prazos por causa da modificação do horário de funcionamento do TRT. Passado isso, o que me trouxe aqui para destacar perante Vossas Excelências é exatamente o ponto objeto da justa causa, que foi o ato gravíssimo cometido pela recorrida. A recorrida era farmacêutica, responsável técnica pela farmácia do hospital e desenvolveu... É só uma questão para orientar a senhora na sustentação oral. O eminente relator não está conhecendo o recurso da reclamada, não está tratando, inclusive, por isso, da questão da justa causa, né? Então vai ficar prejudicada primeiramente, só a gente teria que falar do conhecimento, porque o relator não está tratando disso no voto. Eu pediria só ao relator só esclarecer qual o motivo do não conhecimento. O que é objeto de recurso é que o sistema estava indisponível no dia. Essa é a matéria. E eu estou trazendo aqui a certidão que o sistema de peticionamento eletrônico do regional estava disponível na data. O recurso, então, é intempestivo. A empresa tentou depois entrar com um adesivo do recurso da parte autora, que não é cabível nesse caso pela preclusão consumativa. E a concessão de mais um dia de prazo também não foi considerado? Isso teria que olhar, porque isso não foi objeto de não estar discutindo no apelo. Agora, essa publicação, eu teria que olhar isso. Pode ser objeto de embargos, tá? Sim, ok. Mas não foi tratado no apelo, isso não. A Muito questão obrigada. era de disponibilidade do sistema. Tá bom, muito obrigada. Então, a senhora quer tratar alguma coisa do recurso da outra parte? Não, da outra parte não. Tá certo.
Muito obrigada. Então, o relator mantém o voto? Mantenho o voto, presidente. Eu sou revisor, eu peço VN a sustentação oral, eu também estou acompanhando o relator. Eu Desembargadora também Maria estou Cecília. acompanhando o relator. Então, assim se decide, a unanimidade nos termos do voto do relator. Já tenho condição de retomar o voto do processo anterior do PJE. Então, vamos retornar ao processo anterior, suspenso com vista em mesa. Então, com a palavra, a desembargadora Maria Cecília. Na verdade, esse processo reflete inúmeros outros que são tormentosos para a nossa análise, né? Dependendo dos aspectos em que você valoriza na prova testemunhal e no restante da prova, pode ser afastado o vínculo de emprego, como fez o relator. E dependendo da análise que é feita, pode ser constatado o vínculo de emprego na forma como fez o ilustre magistrado segundo votante. Na verdade, ele tinha um caminhão, nos 5 primeiros meses dividiu a direção com o irmão e depois passou a dirigir sozinho, muito embora haja testemunha que fale que ele poderia se fazer substituir e que ele arcava com os custos do veículo. Mas é unânime a orientação relacionada ao cumprimento da rota e a plotagem do caminhão e a exclusividade que, em função disso, a empresa impôs ao reclamante. Como houve a prestação de serviço, o ônus de demonstrar a ausência do vínculo empregatício era da empresa. E eu entendo que ela não demonstrou de forma suficiente. Então, por essa razão, eu vou pedir vênia ao relator e vou votar com o segundo votante, reconhecendo o vínculo da forma como ele o fez. Ok. Então, por maioria, vencido o relator, prevalece o voto da divergência do presidente. Eu acho que, nesses casos, é melhor o próprio divergente ficar como redator, né? Deixa eu critério de Vossa Excelência. Eu posso também agregar lá e fazer o Não, porque é o cerne da questão. porque aí realmente... O regimento diz que tem que ficar com o relator, então melhor que eu fique como redator desse processo. Então, assim se decide por maioria. Obrigada, Vossa Excelência. Sim, continuamos, doutor Não, Carlos. na sessão Vamos dar do Dr. preferência ao doutor Carlos. Carlos. O único que tem divergência Bora, do PJ é o 6 da pauta. Cadê Então, vamos a outra sessão do Dr. Carlos Roberto Barbosa. Ficam apregoados todos os processos da relatoria do juiz Carlos Roberto Barbosa, que ficam julgados à unanimidade nos termos do voto relator, à exceção dos votos destacados para julgamento em separado. Eu vejo aqui apenas o processo... Número 6. Número 6. É o 10.678. Mais algum? Eu ainda não consegui abrir a pauta, ainda estou aguardando. Eu acredito que sim, é só o que tem a bandeirinha vermelha. Aqui, entrou agora. É o 6 eu vejo só o 6 aqui. Isso, 6 da pauta. Quem que é? Vamos ver. A Então, os divergência outros, da doutora todos Cecília. julgados. Com a palavra, doutora Maria Cecília. Na verdade, a divergência está disponibilizada, diz respeito à aplicação da súmula 62, no sentido de que, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada essa, devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. O nobre relator fez registrar a existência de previsão na norma coletiva que estabeleceu adicional de 30% para as horas laboradas entre 22 e 5. E entendeu que essa previsão na convenção coletiva excluía o direito às horas prorrogadas como noturnas, porque houve um aumento do percentual. Então, pela teoria do conglobamento, não é isso, doutor Carlos? Não é também isso, mas não só. É. Eu aplico o teor da súmula 60
sem desconhecer a divergência que é o nosso tribunal, porque tem posicionamento no nosso tribunal que, se não se trabalha integralmente no horário noturno, não tem direito à prorrogação a partir da quinta. Eu, ainda que não haja o cumprimento de jornada integralmente, eu aplico. Só que, nesse caso, houve uma majoração do percentual de 20 para 30 e tem um parágrafo que fala que será pago o adicional de 30 dentre 22 e 5 horas. Isso. Então, aqui eu estou dando prevalência a esse negociado exatamente pela teoria do conglobamento, que melhorou o adicional, é tanto que eu não estou reduzindo, porque tem uma pretensão também de que não se dê aplicação à redução da hora ficta. E, nesse aspecto, eu estou desprovendo apelo, porque não é específico nesse caso. Mas, quanto aos limites do adicional noturno, eu acho que há uma disposição convencional, acho razoável, houve uma troca aí, e estou entendendo válida, data vênia da eminente segunda votante. Na verdade, eu não percebi clara essa intenção da troca. E nem cheguei a fazer conta se esses 10% a mais cobririam ou não essa redução, porque não seria só a redução, seriam 7 minutos e meio pago como hora extra, além do adicional noturno, que já seria de 20%. Então, como diz respeito à medida de ordem pública, que tem em mira a saúde do trabalhador, porque o trabalho noturno ou diurno, na sequência do noturno, é muito prejudicial à saúde, eu estou entendendo que deve prevalecer a jurisprudência da turma no sentido de deferir como noturnas as horas a partir da quinta hora trabalhada. É essa a divergência. Eu vou pedir vênia a divergência porque, considerando a tese abraçada pelo relator de que é benéfico, que não houve uma transição, então, realmente é difícil a gente apurar se é ou não, né? E muitas vezes pode ser benéfico à categoria, e eu acho que, na dúvida, eu já raciocinaria ao contrário. Na dúvida, pró-negociação coletiva. Porque aí, se me demonstrar que há que é prejudicial, aí eu não teria dúvida de provimento. Mas, na dúvida, a minha tendência é pró-categoria. Então, peço vênia. Eu fico vencida no aspecto. Vou acompanhar o relator nesse caso. Então, ficam julgados todos os processos do doutor Carlos Roberto Barbosa é só esse. E tem alguns de físicos. Então, ficam apregoados todos os processos físicos da relatoria do juiz Carlos Roberto Barbosa, que ficam julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, à exceção dos processos destacados para julgamento em separado. Eu vejo aqui o 7 e o 13. Sim. Mais algum? O 7 nem vi. O 7 no meu não lançaram. Doutora Cecília. Doutora Cecília, uma dúvida. Eu coloquei, olha... 7? Não me lançaram esse, não? Está lançado. Não, como divergência, não? Tá. Está aqui. Põe a anotação. Aqui, ó, eu coloquei, ó. No voto constou o quê? Então... porque seu pendrive está desatualizado. Não. Tá lançado aqui. Está lançado, no que dia que foi, eu não sei. Está no pendrive. É porque gerou o pendrive cedo. Foi sexta-feira que me disponibilizou. O meu foi gerado sábado, caso sexta-feira, final do período. É o caso da Vale. É o que? Correto. É quantas horas in itinere. Constou do voto. Assim, data vênia, considerando o teor da prova pericial, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de horas in itinere a outubro de 2012. Eu entendi que o voto está dando um provimento para limitar as horas só ao mês de outubro. Considerando o tempo de 34 minutos, aí prossegue. E no esclarecimento do período está assim, ó, da admissão a outubro de 2012. No período anterior a 11 de 2012, não havia transporte público regular para atender a ida do reclamante ao trabalho no turno que iniciava às 00h45 e retorno do horário de saída do turno que findava a 1h. Nos outros horários, entre o trevo da Vila Samarca e a portaria da mina Timbó
PEBA, não havia horário de transporte público regular compatível com a jornada de trabalho do reclamante em nenhum horário. Este trecho era vencido pelo reclamante em 13 minutos. Me pareceu que a sentença deveria ser mantida no que tange às horas itinerantes desse período, sendo o provimento parcial restrito ao período posterior, quando então prevalece a anotação acima. Parece que É a redação ou é... Não, eu acho que ficou truncada aí, porque está dando provimento para, nos termos dos esclarecimentos periciais, limitar as horas itinerantes a outubro. E eu li a perícia como é que está. Ela não limitou só a outubro. Não, mas não é o mês de outubro. O que eu posso colocar aqui... A redação está escrita lá. Não, outubro. ao mês não, a outubro, mas não quer dizer... Então, ao período anterior, a outubro de 2012. Eu posso eu acrescentar tive que é o dúvida se o período. objetivo foi realmente limitar a outubro. Não estou limitando. É porque houve uma condenação, eu estou limitando essa condenação a outubro, mas eu não estou excluindo a condenação de outros meses anteriores. Pois é. Mas eu aqui tive como- dúvida disso. E como Não que ficou melhoraria redação. para não dar essa Se eu tô dúvida? falando- Eu posso acrescer que é o período. Ele está aqui, ó, Resolve, para doutor limitar a condenação. Na verdade, eu acho que não pode limitar. Tem que deferir nos termos que está no laudo pericial. Mas ele limita. Então, Eu copiei aí como é que estão os esclarecimentos. olha, está aqui. O que o perito coloca? Da admissão a outubro de 2012. Ele isso, coloca lá. isto. Então, o que eu estou fazendo a limitação é da admissão até outubro de 2012. Ok. Eu posso... Ao invés de limitar o pagamento a outubro, coloca entre a admissão e outubro de 2012. Aqui eu não preciso de admissão, porque eu tenho que olhar a prescrição que foi pronunciada. Pois é, e nos outros, Aí eu posso colocar respeitada que é a o prescrição. período. Respeitada a prescrição. Mas- E nos outros horários? Eu acho O que- perito está falando, ó, nos outros horários, entre o trevo da Mila Samarco e a portaria da mina, não havia horário de transporte público regular compatível. Se não ressalvar esses outros horários também, eu estou entendendo que excluiu. Teria que ressalvar esses outros horários. Então, quanto a esse horário, limitaria as horas in itinere entre a admissão e outubro, respeitada a prescrição declarada. Mantida a sentença quanto aos outros horários nos termos do esclarecimento pericial. Você entendeu? Essa análise dos outros horários, inclusive para excluir, nem tem no voto. Mas como o provimento foi muito taxativo, eu tive a impressão de que excluiu tudo. Quem lê isso depois lá no primeiro grau, ou mesmo em agravo de petição... Não, mas eu estou colocado, mantido os demais parâmetros estabelecidos na origem para a apuração da parcela. Não, parâmetro é uma coisa. Tempo em que a parcela foi deferida é outra diferente. E aí está limitando quanto ao fator tempo. Por isso é que eu coloquei dúvida. Você vai voltar outra vez? Quem sabe tira Não, para eu dar só uma examinada. volto quando o doutor Renault... Dia 3 de outubro. Pois é, mas não tem problema. É melhor fazer com segurança, tirar, olhar isso aí. Eles não me dispuseram essa. É. Agora, o que está sendo feito É aqui melhor. eu estou colocando, e eu estou estabelecendo no montante de 34 minutos, trajeto ida ou de volta, quando o reclamante iniciou a jornada a 0h45, ou terminou a 1h. Isso, ok. E de 26 minutos, trajeto ida e volta, nos demais horários trabalhados nesse período. Então, aqui... O que pode fazer Vossa Excelência preparar, a gente julga hoje, com essas opções, e Vossa Excelência manda aqui para a Secretaria a conclusão adaptada, ressaltada, de acordo com a observação da doutora Maria Cecília. Pode ser assim? Pode, para mim pode, não tem problema não. Pode ser assim? A gente já julga hoje. Mas como que vai... E como que vamos proferir o julgamento? Em que sentido? Não, é no mesmo sentido, de Vossa Excelência, mas deixar claro, vai fazer só quanto ao apenas o período. Essa preocupação expressada aí na observação da Eu vereadora posso Maria colocar Cecília. aqui, então, isso, olha, para limitar a condenação ao pagamento de horas itineres, desde a admissão a outubro de 2012, eu olho se teve e se tem realmente prescrição nesse caso, Isto. e agrego isso, sim. E Ok. mantida a decisão de origem quanto aos demais períodos. Porque tem aqui no laudo Mas aí pericial. eu só estou limitando a condenação. Se eu não estou dando provimento, está mantida a Pois é, mas sentença quando conjugal. você limita a condenação das horas in itinere da admissão a outubro a esse horário,
automaticamente excluiu todo o resto. Não. É para evitar, eu acho prudente, para evitar a discussão na fase de execução, A hora que eu li, eu não tive colocar dúvida, só isso outubro. só para não ter essa discussão, porque fala se limitou, ele fala, não, limitou só isso, nós vamos ter uma discussão sem fim na Mas execução. é parcial, porque manteve em outubro, de qualquer forma. Não, Outubro você manteve, de todo jeito seria parcial. ela pede, primeiro, ela pede que seja dada vigor à convenção coletiva. Eu estou no voto não acolhendo essa pretensão recursal. Ok. Depois ela pede que, na eventualidade, pugna pela redução do tempo arbitrado, pois o perito apurou que o percurso poderia ser realizado em 34 minutos. E agrega ainda que pela exclusão da condenação do período de novembro de 2012... Se o doutor José Eduardo concordar, só coloca que eu fico vencida, então, nas horas in itinere, porque eu restringia a condenação. Porque eu acho que da forma como está escrito vai dar dúvida. Aí é pior, Pois é, aí vai assumir o Pois é, o contrário. prejuízo. Pois é. Não parece que é essa a decisão. Eu acho melhor, Eu acho que é doutor melhor Carlos Alberto, explicitar, só fazer essa esclarecer. adaptação com a doutora Maria Cecília, para ficar... Não, eu já vou fazer a Claro. adaptação, vou limitar o período da admissão até que ela vou examinar se tem prescrição pronunciada ou não. Se tiver, eu acresço isso. Agora, se eu estou limitando a condenação a esse, eu estou mantendo. Pois é, e nos outros horários, doutor Carlos, é isso, olha, que está no laudo pericial, nos esclarecimentos. Nos outros horários, entre o trevo da Vila Samarca e a portaria, não havia horário de transporte público. Este trecho era vencido pelo reclamante em 3 minutos. Então, a limitação é nesse horário no período anterior, mantida a condenação quanto aos outros horários do igual período. Isso tem que constar, Só se não colocar constar, isso, mantida a complica. condenação nos demais horários. Era só... É o que está escrito. Aí Vossa Excelência analisa lá, porque se não fizer isso, eu estou entendendo que está excluindo os outros horários todos, está limitando a isso. Isso é questão só de interpretação da redação. Às vezes a decisão está sendo igual para de nós dois. Mas como redigiu dessa forma, eu entendi que a limitação está prevalecendo sobre o argumento, inclusive. Mas os embargos de declaração, Depois não aí a gente entra. está votando errado. Pode não entrar, né? Sim, mas aí é que eu estou fazendo a limitação. Eu realmente eu não conseguia captar. Eu não consegui realmente captar. Se eu estou fazendo uma limitação, eu estou dando provimento parcial, o restante está sendo mantido. Então, acresce isso, mantidos, para não ter dúvida. Só Não acrescentar é essa só os frase. demais parâmetros. Mantida a condenação quanto aos demais horários e também quanto aos parâmetros de apuração. Pronto, resolveu. Quer dizer, a limitação é só nesse horário. É que a questão, quando eu falo parâmetros, não é só parâmetros de cálculo ou de... Mas isso é só para deixar claro, para evitar a discussão depois. Vossa Excelência está entendendo Tá bem. assim, mas depois... Não, eu sim. Isso aí Eu pode até dar agradeço, muita discussão. eu até agradeço. A gente evita depois na... Eu acredito, então eu vou, nos fundamentos, colocar mantidos os demais horários e parâmetros, é isso? Não, na conclusão, basta aqui na conclusão. Mantida Uma a frase na condenação quanto aos demais horários, bem como quanto aos parâmetros. Só isso. Aí não tem dúvida. É só colocar aqui, ó. A Juscelia já vai fazer isso aqui, ó. Não precisa nem mexer no voto, tá? Bom, o número 13 agora, qual que é? Vossa Excelência que fez a divergência nas horas de sobreaviso. Estou achando que é a sobreaviso, deixa eu lembrar o que é isso. Está escrito aqui direitinho. Tem esse É porque foi... pedir a colaboração. Aí Vossa Excelência fala, diante do vínculo empregatício e da subordinação do empregado, pedido de colaboração é a mesma coisa de falar, ó, fiquem sobre aviso que eu posso te chamar. E é o que o empregado está pedindo. Porque patrão não pede colaboração do empregado, né? Hoje está na moda chamar colaborador, mas patrão manda, né? Para bom entendedor, né? Ó, eu que pedi a sua colaboração para ficar com o celular ligado no final de semana. Que eu posso precisar e posso precisar, te pedir. né? Isso, se não for ordem, né? Essa situação sobre a vez, ela realmente é... O que o TST fala? Que o uso desses aparelhos, por si só, não configura sobreaviso.
ele exige um estado de disponibilidade do empregado. Eu fiz a leitura da prova aqui, que ele não estava isso. Ele pede a testemunha do autor pede uma colaboração. Se pede colaboração, eu acho que se ele não colaborar, ele não vai poder ser advertido. E nesse caso, quando fala, eu acho que teria que ter uma prova de que ele solicitou nesse pedido de colaboração e ele recusou e foi punido de alguma forma. Então, Ele não pode ser advertido, mas ele pode ser mandado embora. Bom, pior, né? Mas aí já é uma outra coisa por causa da denúncia vazia, né? Que aí não é punição. Esse tema a gente chegou a discuti-lo aqui e, assim, até fizemos uma analogia com o plantão do magistrado aqui no tribunal. Telefone ligado. Pode sair, pode passear, pode ir a uma festa, mas limita. Na festa, provavelmente, você vai tomar água, não vai tomar espumante, porque se chegar um mandado de segurança pesado, você não vai dar conta de resolver. É tanto que o tribunal não paga, não te concede nada. Não paga, a não ser se atuar. Mas você está o dia inteiro preocupado com o telefone e com o telefone do lado. É absurdo. E está com o decisão, telefone do lado. Então, a gente fez e entendeu que sempre que o empregado, ainda que ele possa se movimentar, que ele esteja sob o risco de ser chamado ao trabalho em qualquer momento, isso configura sobreaviso. Então, eu peço, venha ao relator e voto. Eu adapto aqui. Agora, já me estabeleceu o parâmetro aqui, já. Né? A conclusão, o pedido está meio... Eu examinei, o pedido ele é meio claro, então eu já fiz uma sugestão de conclusão aí, deixando para liquidação limitada ao pedido. A determinadas localidades. Para não... Eu posso fazer aqui? Ok. Então, fica parcialmente vencido o relator quanto às horas de sobreaviso. Então, eu vou conhecer do reclamante, prover nesse aspecto da divergência, e vai acrescer ou vai manter o valor da condenação? Pode manter, fica compatível, né? Não, eu já pus aí, eu pus uma sugestão, R$10.000, eu acho. 10 mil. Habita a condenação nesta instância o valor de 10 mil com custos acrescidos de 200 pela reclamada. Tá bem, eu já faço da maneira que foi tramitada a divergência. Bom, eu acho que já foram julgados todos. Eu fiquei com uma dúvida já, mas eu fiquei com uma dúvida nesse parecer. Depois a gente faz direitinho fora da sessão, a gente redige bonitinho isso aí. Pode. Ajuda a doutora Cecília também. Então, terminou? Já terminou, doutor Carlos. Então, já terminada a participação do juiz Carlos Roberto Barbosa, fica à vontade para permanecer, o que muito nos alegraria, mas sabemos que o trabalho está esperando Vossa Excelência, né? Senhor presidente, antes de liberar o doutor Carlos, eu gostaria de fazer manifestação de agradecimento. Sei que talvez ele ainda volte aqui, mas agora de uma forma mais esporádica. Mas eu queria agradecer, me substituiu nesse período, né? Levou ao meu gabinete sua competência, sua cordialidade, e para mim foi uma satisfação muito grande. Espero que a gente possa, quem sabe, numa outra oportunidade, repetir, né, essa substituição, né? Que se assim os encontros de substituições permitir. Então, agradecer a Vossa Excelência, dizer que as portas do gabinete estão sempre abertas, né? Que não seja para substituição, mas para uma visita do colega, e dizer que foi muito enriquecedora a participação e a passagem de Vossa Excelência no meu gabinete. Endossamos todas as palavras do desembargador Emerson. Para nós foi sempre um grande aporte receber contribuição dos colegas, a visão dos colegas de primeiro grau. A gente fica enriquecido, vai ficando longe da primeira instância também, vai perdendo uma perspectiva. Então, é importante, né, a contribuição dos colegas de primeiro grau. Eu sou entusiasta da participação dos colegas de primeiro grau aqui, que sempre nós temos aprendido muito. Presidente, com a vossa vênia, agradecer primeiramente ao doutor Emerson pelo prestígio e pedir também desculpa porque nesse período de ausência de Vossa Excelência, a primeira turma perdeu o brilho porque
Eu nem de longe, sem falsa querer fazer média, estou longe de fazer sombra a Vossa Excelência. E é a mais pura verdade. Também agradecer e parabenizar, porque isso é próprio da envergadura de Vossa Excelência, pela competência do gabinete. E não é só pelo saber, não, é pela dedicação poucas vezes vista hoje. Servidores que têm uma dedicação invejável e têm um trabalho que poucas vezes se vê no tribunal. Parabéns, Vossa Excelência, por levar com tanto vigor e com tanta maestria lá o gabinete. A primeira turma eu estive aqui numa outra composição, também não fazendo média, porque não faço isso, porque eu acho que entre nós não temos que fazer isso. Eu saio daqui muito mais enriquecido. Não só com Vossa Excelência, com o doutor Renault, com a doutora Maria Cecília. Aprendi demasiado aqui. Às vezes você tem uma visão de turmas, às vezes por acordo, que na realidade você vê que não é outra, é uma outra quando você atua. E as pequenas vezes que eu ousei divergir, nem era divergência, é mais um dissentir pequeno, porque realmente eu estou longe de ter um discernimento de Vossa Excelência em algumas matérias. Não, apoiado. E eu espero chegar algum dia a essa situação de ganhar essa envergadura, e é nessas passagens que a gente faz, passagem também de anos, e a gente começa a ter esse trabalho que Vossa Excelência tem, que é invejável. Espero que sigam assim, que a lei permita também que a gente consiga manter o entendimento, porque a proteção judicial, ela muitas vezes ela fica obstada. Se já tem uma proteção legal, eu não consigo fazer uma coisa. E a primeira turma, ela tem muito isso, de procurar evitar uma renúncia, isso eu aprendi muito aqui, de ter um aspecto, uma visão do direito coletivo que poucas vezes se vê, e espero que os legisladores permitam que a gente continue num caminho interpretativo, que muitas vezes, se tiver uma lei que fala assim, olha, é assim, dificilmente nós vamos tentar mudar. Pode-se mudar, mas com a proteção judicial ela já fica mais limitada. Desculpa se eu estou sendo alongar. Agradecer também o doutor Vicente pelo esse período, não tive muito, a doutora Ângela, que foi uma colega exemplar aqui, as servidoras e todos os servidores que prestam serviço aqui, parabéns também pelo serviço, e espero voltar numa próxima vez. Obrigado. Que bom. Ao ilustre representante do Ministério Público, nosso cordial saúde de novo. E até uma próxima vez. Obrigado pela preferência e que prossigam, como sempre, com essa maestria na sessão. Obrigado. Vamos. O próximo processo é a sessão do doutor José Eduardo. Doutor Emerson, tem não? PJE? Advogado. 3 ou 4? Tem 3 agora. Tem a Bruna. É porque não estava marcado aqui. Tem. PJE. Tem um. Tentação oral, agora PJS, tentação oral, doutor Emerson. desembargador Emerson. Tem algum advogado inscrito, já pode se preparar. E nós vamos começar agora a sessão do doutor Emerson. O senhor sabe, desde a instituição do PJE, nossa organização de sustentação oral fica um pouco, às vezes, confusa para nós mesmos, né? Foi adiado. Ah, não, mas é ela que... O doutor Emerson retirou. É o número 3, que tem sustentação. É 11.412, 2015, recorrente via varejo, e Nilson Aparecido Gonçalves. Inscrita a doutora Daniele Cristina Vieira, pelo segundo recorrente. A exceção, doutor Emerson. Segundo votante, é doutor Zé Eduardo. E terceiro votante, doutora Maria Cecília. Com a palavra, o relator. Em direta conclusão, estou conhecendo dos recursos interpostos no mérito, negando provimento ao recurso da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para
A. Determinar que o adicional de horas extras a partir da 44ª hora semanal, deferido na sentença, seja apurado a partir da seguinte jornada que hora se fixa. 1 semana por mês, de segunda-feira a sábado, de 9 às 20 horas. Nas demais, de 12 às 23 horas, sempre com 30 minutos de intervalo entre a jornada. Na semana anterior, inclusive domingo, que antecede as datas festivas, Dia das Mães, Namorados, Pais e das Crianças, de 9 às 23, sem intervalo entre a jornada. 2 domingos por mês, de 11h30 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo entre a jornada. Feriados legais, exceto Natal, 1º de janeiro e Sexta-feira da Paixão, de 11h30 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo, mantidos os 6 saldões anuais de 9 às 23 até 0 horas e os 12 inventários anuais de 6 às 20 horas, observado os termos da súmula 340 do TST, inclusive quanto ao divisor. Que eu deixo, abrindo um parênteses, deixo ressalvado meu entendimento pessoal. Né? B. Acrescer a condenação o pagamento de 1 hora extra por dia de efetivo trabalho pelo descumprimento do intervalo intrajornada e do tempo suprimido do intervalo interjornada, este conforme se apurar da jornada fixada, ambas acrescidas do adicional convencional e com reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS mais 40%. C. Pagamento em dobro pelo labor aos domingos e feriados, conforme jornada fixada, com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e FGTS mais 40%. B. Diferenças de comissões sobre as vendas a prazo, correspondentes a 70% das comissões pagas no curso do contrato de trabalho e os respectivos reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários, PLR e FGTS mais 40%, nos limites do pedido. Entre parênteses, item E do rol de pedidos do ID-FD F1B7B, página 11 e 14 do PDF. Custas fixadas em R$ 2.000 pela reclamada, calculadas sobre R$ 100.000, valor arbitrado à condenação por esta instância, ficando a reintimada para os fins previstos na súmula 25, item 3 do Colégio TST. Para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as parcelas acrescidas à condenação possuem natureza salarial, exceto os seus reflexos em FGTS e férias indenizadas. É como voto, senhor presidente. Escrita para sustentação oral, doutora Daniele Cristina, pelo autor, né, pelo reclamante. Sim, excelência. Consulta se aguarda o primeiro voto divergente. A Aguardo. senhora quer fazer alguma sustentação? Não, eu gostaria só de pedir só um ou outro esclarecimento. Então, pois não, pode. Primeiramente, em relação à jornada, eu verifiquei, né, que foi fixada a jornada, consequentemente foi invalidados os cartões de ponto, só que eu não verifiquei em relação à frequência. Em relação à frequência, como que ficaria a jornada fixada, porque não foi mencionado, assim? pelo menos aqui. É porque pelo voto, eu verifiquei que foi arbitrada uma jornada. Só que em relação à frequência, o cartão de ponto vai ser observado quanto à frequência ou vai ser em relação a essa jornada fixada? É jornada fixada, doutora. A jornada fixada? Eu Entendi. estabeleci aqui, ó, uma semana por mês, em tal horário, sempre com 30 minutos. Na semana anterior, inclusive no que antecede dias festivos e tal, eu especifiquei todos Entendi. os períodos. Né? Não, ok. Se tiver faltando algum por embargos, eu posso Não, esclarecer. claro, é só porque às vezes a gente escutando aqui... Ao a gente parece, eu englobei tenta... toda a possibilidade de trabalho e horário que ele cumpria. Né? E em relação à diferença de comissão, eu verifiquei que foi dado provimento para colocar 70%, considerar que 70% das vendas são financiadas. Em relação aos parâmetros para se arbitrar, qual o valor da majoração em cima dos 70%?
eu só não entendi o que ficou fixado. Foi os parâmetros da inicial? Foi alguma fase de liquidação? Porque isso até tem ficado bem variável de acordo com cada entendimento, cada turma. Então, me surgiu essa dúvida. Porque a gente fala, se eu não me engano aqui, que é 70% de 70%, porque, em razão do parcelamento, o produto acaba sendo majorado em aproximadamente 70%. Então, a gente pede 70% de 70%. Algumas turmas têm... Que tomam como parâmetro a inicial. A inicial. Estou dizendo, devido a diferentes comissões sobre vendas a prazo, que o arbítrio tem 70% das comissões pagas ao autor no curso do contrato de trabalho, montante declinado na inicial e não informado satisfatoriamente pela reclamada. Entendi. Não, então eu aguardo divergência. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom, eu sou o segundo votante nesse processo. A única que não seria divergência, senhor relator, é uma observação que é possível, mas é só para... aqui é um ROPS, não é? Isso. Sim. Não. Não. Ah, não é não? Eu não estou vendo nenhuma manifestação de Vossa Excelência aqui no meu. Ah, não. Ah, tá certo. Não. Eu estava achando que era ROPS na minha cabeça, não sei porquê. Recurso ordinário. É porque eu ia suscitar a dúvida, porque era ROPS, Vossa Excelência tinha se fixada em R$100 mil. Não, Né? Então, não. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator, Eu também, doutora igualmente. Maria Cecília. Também E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, muito obrigada. Agora é a sessão do Dr. Zé Eduardo. Melhorou. Eu viro um pouquinho para cá. E amanhã toda não. Meu, a cada mudança aqui, não foi Ele custa possível abrir, realizar a autenticação. Não, eu estou tendo que acessar com certificado digital. Fechei a sessão na página seguinte, que era para cair nas pautas. Eu tenho que entrar com tudo de novo. Também caiu. Mas caindo assim, a cada mudança, aí aqui tá demora. normal. Pois é, o meu não. Às vezes é o problema do equipamento. Agora, aí já voltou de novo. O Primeira próximo é sessão, o- mas Às eu vezes tenho que ela primeiro. cai, demora um pouquinho e reabre. Não, tem que digitar a senha. 10.427, é o 5 da pauta. Recorrente, Ele abre... Delp Engenharia Mecânica Vicente, e basta Tiago Vossa Bispo Excelência entrar no Silvério. painel do magistrado, sessão que ele abre automaticamente. É porque ele tinha fechado. Ah, tá. É a sessão do Dr. Zé Eduardo. Inscrito o Dr. Orlando José, pela reclamada, e Dr. Renato Carrache, pelo segundo recorrente, pelo Tiago. Participam doutora Maria Cecília, é a segunda votante, o doutor Vicente é o terceiro votante. Bom, eu sou relator nesse processo. Tiago e Delp Engenharia Mecânica, não é isso? Então, aqui, minutos residuais, como de funções, comparação, dano moral, dano de pensão, horas extras, domingos, intervalo, pais estéticos, Bom, conheço de ambos os recursos ordinários. E, no mérito, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para a. Reconhecer o seu direito à equiparação salarial com paradigma Rosivaldo, deferindo as diferenças salariais desde a sua promoção para soldador 3, observados valores efetivamente quitados a cada um, bem como seus reflexos pleiteados. B. Deferir também a eles 50 minutos diários como extras acrescidos do adicional legal ou convencional e seus reflexos. C. Majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 462.841,69. Dou também provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que a correção monetária dos valores apurados seja feita mês a mês pela variação da TR. Tudo nos termos da fundamentação. Eleva o valor arbitrado à condenação
para R$ 600 mil, com custas no importe de R$ 12 mil pela reclamada, que fica intimada para o seu pagamento nos termos da súmula 25.3 do Colendo TST. Inscrito para a sustentação oral, o doutor Orlando José de Almeida, pela reclamada, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, aqui o reclamante ele recorreu também, aí vai reclamar, vai fazer... O doutor Renato também está inscrito. Eu agora pergunto se o doutor Renato quer aguardar a primeira divergência para se manifestar. Queria manifestar um pouco antes, excelência, só em relação ao dano material. Pois não. Foi apresentado junto em relação ao dano material, excelência. Quem que é? Boa Mas o tarde. do reclamante é o recorrente, está certo. Pode. Então, pois não. Foi apresentada uma metodologia de cálculo utilizada pelo próprio TST em relação a danos materiais por antecipação. Foi juntado até um acórdão no qual o TST sugere que sejam feitos vezes 13 salários e do final do montante, apurados as datas, as perdas, sejam retirados apenas 20% desse valor. Em relação a isso, se a gente colocar na ponta do lápis o que ele recebia, sem calcular a equiparação já deferida por Vossa Excelência, daria em torno de R$ 900 mil, o dano material. É nesse montante que a gente está batendo nessa fórmula de cálculo apresentada, não foi tirada pelos advogados, nem aduzida de lugar algum, foi realmente retirada dos próprios meios que o TST tem utilizado para antecipar o dano material em relação à pensão mensal vitalícia antecipada. Pois não. Então, seria só essa observação que eu queria fazer em relação. E a questão também do dano moral em relação à prótese que foi negada, que há um pedido, que são 2 danos morais, na realidade, um pela perda e um porque houve a promessa em se realizar uma prótese de melhor monta, de melhor qualidade, e após se verificar o valor da prótese, ela foi negada. Então, tem esse pedido de dano moral que pode ser confundido com o dano moral normal pela simples perda do membro. Obrigado, excelência. Vou guardar a divergência em relação aos demais. O Orlando José de Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, componentes dessa grande turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas e demais presentes. Com relação, só um esclarecimento, excelência, com relação à denunciação à lide, pelo que eu estou entendendo, foi negado, foi mantida a decisão, né? Sim, foi negado provimento. Tá, então, quanto à denunciação à lide, a reclamada espera... Da seguradora, né? Isso. Foi negado provimento. Da seguradora, espera que seja reformada a sentença, tendo em vista que entende a reclamada que a partir da vigência da emenda constitucional 45, passou a ser admitida a intervenção de terceiro nessa modalidade na Justiça do Trabalho, e tanto é verdade que foi cancelada a OJ 227 TST. No que diz respeito ao acidente de trabalho, a reclamada entende que não participou ou ela não contribuiu com culpa para que o acidente acontecesse. O que se verificou foi que existiam 2 equipamentos. Um equipamento que ficava ao lado do outro, um equipamento onde eram colocadas as peças para que essas peças fossem soldadas. Essas peças, elas movimentavam de acordo com um outro equipamento, que existia uma botoeira, e essa botoeira tinha três botões, um para desliga, o outro para fazer girar a peça, e o outro era um botão de emergência. A peça maior, ela era movimentada pelo equipamento menor. Esse equipamento ficava separado da peça e não havia qualquer razão para que o reclamante estivesse próximo a essa peça no momento do acidente. Foi uma fatalidade, ele estava próximo, aí o sistema de engrenagem pegou o avental do reclamante e ele acabou perdendo o braço. Mas não havia razão para ele estar ali. E não havia por quê? Porque existia o comando, existia esse painel que ele tinha um cabo extensor, ele podia ser utilizado cerca de 3 a 4 metros de distância da peça.
Então, não havia motivo. Tanto é que a DELP procurou, depois do acidente, o fabricante, e o fabricante não recomenda nenhuma proteção para esse equipamento. Então, no primeiro momento, a empresa pede que seja revisto o voto, considerando que ela não agiu com culpa. Mas mesmo que, se dessa forma não fosse entendido, quanto aos danos morais e estéticos, vale lembrar que eles, na pior das hipóteses, eles devem ser minorados. Os valores fixados de R$150 mil para cada parcela, ao nosso ver, é extremamente elevado. R$150 mil para cada parcela corresponde a 300 mil, que equivale a cerca de 10 anos de trabalho do autor. O reclamante, ele poderia, com a devida vênia, ter contribuído para que o sofrimento dele não acontecesse da forma que aconteceu, porque ele abandonou o tratamento no INSS, ele abandonou a utilização da prótese, o tratamento, a readaptação que ele estava fazendo junto ao INSS, existia uma preparação para que ele colocasse a prótese. Ele abandonou o tratamento e abandonou a readaptação. Fato comprovado nos autos. Posteriormente, a empresa ofereceu uma outra função para ele. E essa oferta, ele abandonou o emprego posteriormente. E, por fim, aqui já entrando também, junto com os danos morais e os danos estéticos, já com os danos materiais, o reclamante, ele encontra-se trabalhando, ele está trabalhando na Fiat Automóveis, conforme ele mencionou no depoimento pessoal. Então, aqui, excelências, a reclamada entende que há uma condenação bastante exorbitante, 150 mil para danos morais, 150 mil para danos estéticos, e agora foi até ultrapassado o valor dos 300 mil fixado em primeira instância, aqui pelo o excelentíssimo relator. Então, entende a reclamada que, na pior das hipóteses, deve haver uma redução substancial da condenação. Quanto ao dano, a promessa da prótese mencionada pelo colega aqui da tribuna, a prova testemunhal demonstrou que, na verdade, a DELP, ela orientou o reclamante ao chegar junto ao INSS para que se preparasse. Ela preparou o reclamante para que recebesse essa prótese junto ao INSS. Apenas isso. As testemunhas, as duas testemunhas que participaram de todo o processo junto com ele, que foram citados, inclusive, no depoimento da testemunha do reclamante, elas mencionaram taxativamente que não houve promessa da reclamada de fornecer a prótese. A prótese, ela seria fornecida pelo INSS. Então, esses são os pontos principais que a reclamada tem a destacar aqui da tribuna, reiterando, de toda forma, todos os fundamentos pedidos contidos no seu recurso ordinário, para que seja acolhido o seu apelo, e reiterando ainda todos os fundamentos contidos nas suas contrarrazões para que não seja provido o recurso reclamante. Obrigado. Eu peço vênia para manter meu voto, apenas quanto à questão do redutor aqui. Eu confesso que não conheço essa jurisprudência do TST. Aqui, a jurisprudência da turma tem fixado, eu acho que foi, inclusive, se não me engano, a sugestão da desembargadora Maria Cecília, de um redutor de 50%. Acho que foi Vossa Excelência, não? Depende da hipótese, a gente falou em 30% comparativamente com o do INSS, né? Mas depende da situação. Esse aqui, como o valor é muito alto, foi uma perda parcial, Vossa Excelência adotou 50%, eu estou achando razoável. Eu vou pesquisar para ver se existe esse parâmetro, se for uma decisão isolada do TST, mas eu tenho lembrança que a gente tem vários casos aqui arbitrados 50%. Então, eu vou pedir, eu vou manter meu voto. Pois não? Questão de fato? Excelência. Não, é só questão em relação ao próprio julgamento do TST. Ele foi juntado, inclusive, com a metodologia e com jurisprudências anteriores também utilizadas para essa metodologia. A metodologia seria o cálculo do valor da perda apurada pelo INSS. Eu sei, 20%. Vezes 13, vezes até os 75 anos. Isso aqui, os vezes 13, a turma tem deferido. Não tem deferido. O redutor ainda que nós vamos... Bom, doutora Maria Cecília, a revisora. Ainda que haja jurisprudência do TST na forma narrada pelo doutor, ela não é vinculativa.
Eu entendo que aqui ficou razoável a forma como Vossa Excelência arbitrou a indenização por danos morais e estou pedindo vênia aos ilustres advogados para votar com Vossa Excelência. Doutor Vicente. De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde. Boa tarde, Boa obrigado. tarde. Muito obrigado, excelência. Ótima tarde, ótimo trabalho. Boa tarde. O próximo é o número 9 da pauta. É o 10651, 2016. Recorrente Vale do Tijuco, Açúcar e Álcool S.A. e recorrido Francisco das Chagas Silva Costa. Inscrito Dr. Pedro Henrique Fernandes pela reclamada. Vale do Tijuco e Perfeito, Francisco excelente. das Chagas, não é isso? Estou pela Vale do Tijuco, S.A. Obrigado. A questão sobre a responsabilidade área. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, eu estou negando provimento, mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Inscrito para sustentação oral, o doutor Pedro Henrique Fernandes, pela reclamada, a quem concedo a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui perante essa colenda turma. Eu gostaria apenas de registrar, antes de iniciar minha sustentação, meus votos de estima aos nossos servidores, sempre atenciosos, que apesar das dificuldades que estamos convivendo nessa transição para o PJE, para a inscrição da sustentação oral, tanto Vossas Excelências quanto nós advogados, têm sempre sido os nossos servidores muito solícitos e bastante práticos, têm nos ajudado bastante. Muito bem, Excelências. Essa matéria ela não é nova no tribunal, ela não é nova nessa turma. Inclusive, estive, na semana passada mesmo, fazendo sustentação oral perante essa turma. Salvo engano, a desembargadora relatora Maria Cecília também negou o provimento ao nosso recurso, ao fundamento do reconhecimento aqui da responsabilidade solidária do meu cliente, Vale do Tijuco. Aqui trata-se, o presente caso, de uma exploração de cana-de-açúcar, onde a nossa tese de defesa ela está centrada no seguinte aspecto. A Vale do Tijuco tem como atividade fim a exploração de álcool, o etanol, e também de açúcar. A atividade fim, a atividade preponderante da primeira reclamada, onde ficou reconhecido, a quem ficou reconhecido o vínculo empregatício, é o cultivo da cana-de-açúcar. Naquela oportunidade, na semana anterior, eu convidei Vossas Excelências a fazer algumas reflexões sobre a atividade. Me recordo até de ter feito uma analogia, não sei se está presente na memória ainda, mas da atividade de construção civil. Eu até levantei se a construtora, que tem como finalidade edificar prédios, participaria do mesmo grupo econômico da mineradora, que lá produz o cimento, considerando que o cimento é a matéria-prima necessária para a edificação de um edifício. Excelências, na nona turma, também na semana passada, tive a felicidade de ter a tese acolhida. Eu gostaria de trazer um trecho aqui desse julgado, colocando um pouquinho mais, um tempero a mais, eu diria, nessa matéria, nessa discussão, que no sentir da recorrente demanda uma reflexão maior. Peço vênia para ler um trecho. O contrato comercial não configura a terceirização, porque nesta o empregado participa indiretamente da atividade produtiva da empresa. Enquanto, no contrato comercial, o interesse de respeito apenas às atividades periféricas. A atividade fim da recorrente é a produção de açúcar e álcool, comercialização de cana-de-açúcar própria ou de terceiros e a intermediação de venda de cana-de-açúcar. Estatuto Social. Ela não tem por objeto
o plantio de mudas de cana-de-açúcar. E nessa hipótese, não há o fornecimento de mão de obra, mas de matéria-prima, cana-de-açúcar, produzida pelos empregados do contratado que executam suas tarefas sem nenhum tipo de ingerência por parte da empresa beneficiada com a aquisição do produto. Excelência, eu não vou me delongar, até porque tenho certeza, tenho convicção plena de que a matéria foi muito bem já avaliada por Vossas Excelências, porém, convido novamente, trazendo esse novo elemento, esse julgado da 9ª turma, não citei, perdão, a relatoria é da desembargadora Maria Laura Franco, ok? E o número eu tenho ele aqui, mas não está presente. Mas eu gostaria de convidar Vossas Excelências, com mais esse elemento, a fazer essa reflexão, para afastar a responsabilidade solidária do meu cliente Vale do Tijuco. Obrigado. Agradecemos, doutor. Inclusive, agradecemos o convite à nova reflexão, mas essa reflexão já foi feita na sessão passada. Mantenho a minha posição. Desembargadora Maria Cecília. Eu peço vênia também a sustentação oral para votar com Vossa Excelência. Doutor Vicente. De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelências. O próximo agora é o número 22 da pauta, é o 11.385/2015. Estava ao contrário. Recorrente Telemar e recorrido Tiago José Ribeiro de Silva. Inscrito doutor Wellington Monte Carlo, pela reclamada. Telemar Norte-Leste, Tiago José. O senhor está falando pela Telemar. Exatamente, senhor presidente. Periculosidade, horas extras, descontos, parques protelatórios. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para absolvê-la da condenação à equiparação salarial com os parágrafos de Grace Kelly de Paula, Kelly Correia de Oliveira Matos e Daniele Dumont de Pinho, mantendo a condenação apenas com os modelos Margarete Barroso Costa e Adriano Teixeira dos Santos. E ainda dou provimento para absolvê-la da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Inscrito para sustentação, doutor Wellington Monte Carlo, a quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo desembargador presidente e eminente relator do feito, de outros componentes dessa grande turma. O que eu gostaria de ressaltar, tentando ser breve, dado o adiantado da hora, e o cansaço de Vossas Excelências também, de uma forma muito sucinta, inicialmente com relação à equiparação salarial, remanescendo os dois paradigmas, ressalto que há uma prova documental nos autos que é um óbice intransponível à equiparação, posto que a paradigma Margarete Barroso Costa, ela era assistente comercial, conforme a documentação juntada aos autos ainda impugnada, e ainda que impugnada fosse, as impugnações foram julgadas improcedentes em sentença, desde 6/2/2006, sendo que o reclamante foi admitido na reclamada em 12 de 2008. E o senhor Adriano Teixeira dos Santos, ele passou a assistente comercial, ele era assistente de gestão a cliente, passou a assistente comercial em 9 de 2014, período posterior à saída do reclamante. Portanto, em relação a esse paradigma, não haveria contemporaneidade na prestação das mesmas funções. Gostaria de ressaltar ainda, senhor presidente, a matéria de sobreaviso, objeto de deferimento em primeira instância e manutenção da proposta de voto de Vossa Excelência. O próprio reclamante e a sua única e diligente testemunha, em cujo depoimento se baseia a condenação, dizem das funções de ambos, nos seus respectivos depoimentos, que eles faziam análise de contas e faziam relatórios dessas análises de contas, os submetendo aos seus superiores.
inexiste qualquer, como se pode perceber do próprio depoimento. Ademais disso, tem-se que as duas outras testemunhas ouvidas pela empresa, que exerciam funções similares, sendo uma delas superiores ao reclamante, dizendo que nunca o convocou para qualquer trabalho fora de horário e que também eles não faziam nenhum serviço que pudesse dizer da existência de um sobreaviso. Mas das funções que eles dizem exercer, que são incontroversas, não existe qualquer função que dependa, que necessite do labor em horário extraordinário. Não há plantão, não há necessidade de plantão, não há necessidade de manutenção de rede. Eles fazem uma análise de contas. É um serviço meramente burocrático, necessário, porém burocrático, e que somente pode ser realizado nas dependências da empresa, através dos computadores, que é o objeto de trabalho do reclamante, como ele mesmo informa, e a testemunha diz. Eles trabalhavam nos computadores fazendo análise das contas. Essas análises de contas somente podem ser feitas através do sistema da reclamada, que, a despeito de partes desses sistemas poderem ser acessíveis fora da empresa, ainda que se imaginasse que esse tipo de coisa pudesse, porque, na verdade, é impossível, dado ao banco de dados que se tem que examinar, não haveria qualquer necessidade ou motivo para o trabalho do reclamante fora do seu horário de expediente ou ainda em trabalho remoto. E a segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é com relação a uma matéria que tem se tornado deveras preocupante, que é com o elastecimento, digamos, do entendimento consolidado no OJ 385 com relação à periculosidade. No caso dos autos, o perito confirmou em seu laudo, a despeito de suas conclusões, que são jurídicas e não são técnicas, porque ele, para entender pelo deferimento da periculosidade, ele adentra as questões atinentes ao OJ 385, é incontroverso que os tanques de depósitos de combustíveis situam fora da edificação vertical. É um anexo fora da edificação vertical. E a OJ só entende pelo deferimento da periculosidade caso isso não esteja enterrado e esteja na edificação vertical, ainda que em andares distintos. Mas, neste caso, é incontroverso que os combustíveis ficavam no anexo do lado externo. O que ficava dentro das dependências eram os geradores, que não são depósitos de combustível. Os geradores têm uma pequena quantidade de combustível para funcionar, mas eles são alimentados através dos depósitos que ficam fora da edificação vertical. Portanto, entende, senhor presidente, pelo que não há que se falar no caso de aplicação do OJ 385, que é a causa de pedir, que é o objeto da controvérsia, e não há análise ou justificativa para se deferir a periculosidade por outra razão que não esta. É o que se gostaria de ressaltar dessa tribuna, senhor presidente. Muito obrigado. Eu peço vênia, eu vou manter o meu voto, acho que as questões foram enfrentadas. Vereadora Maria Cecília. Eu também vou pedir vênia e votar com Vossa Excelência. Doutor Vicente. De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Boa tarde doutor. a todos. Boa tarde.